Olá pessoal, bom dia, tudo bem? Professor Ronald falando, dando continuidade aqui ao conteúdo que a gente tem visto. Hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre a parte de organização dos arquivos dentro do nosso computador. A parte de organização, administração, gerenciamento dos arquivos aí dentro do computador. Nos últimos dias aí vimos aquela parte de aquisição de um computador, vimos aí informações sobre configuração, algumas dicas aí que você deve observar antes da compra. Vimos também um pouquinho aí sobre impressoras, tipos de impressoras. Vimos lá impressoras jato de tinta, multifuncional, impressoras a laser e etc. Então hoje a gente vai falar um pouquinho aí sobre a organização dos arquivos num computador. A gente sabe que quando a gente se refere à organização, a gente sabe da importância da organização dos arquivos dentro de um computador, do nosso material escolar, ali dentro da nossa residência, dentro da nossa casa, dentro de uma empresa. A gente também sabe da importância da organização dos documentos, dos relatórios e etc. Por que a organização é algo importante? Talvez seria uma primeira coisa aí para a gente pensar. O fato é simples, porque quando a gente guarda as coisas de uma forma organizada, quando chega o momento de você necessitar daquela coisa, você já vai no local correto para poder encontrar aquilo que você precisa. Se você guarda de qualquer jeito, às vezes você pega lá um caderno, tá onde? Tá dentro da minha casa. Dentro da minha casa aonde? Em que lugar? Aonde você guardou isso? Você não consegue localizar aquilo que você precisa com rapidez. Você até localiza, mas você demora mais, porque você guardou em qualquer lugar. Guardou em qualquer quarto, em qualquer gaveta, você não consegue localizar aquilo rápido. É nesse momento que você precisa daquela informação que você percebe que você não guardou as coisas de uma forma organizada. Eu fiz uma analogia rápida aqui, uma comparação para a gente pensar um pouquinho. Dentro do computador, os arquivos eles são armazenados, guardados dentro do HD, tá bom? HD ou hard disk, tá? Ou disco rígido, também como algumas pessoas falam. A gente pode imaginar entre aspas, tá bom? Entre aspas, que o HD seria como um grande guarda-roupas. A gente sabe que dentro da nossa casa, um guarda-roupas, como o próprio nome diz, ele serve para guardar roupas. Então ali a gente consegue fazer duas funções básicas dentro de um guarda-roupas. A gente guarda a roupa e a gente organiza as roupas. Essas duas coisas são importantes. Então não é apenas o fato de guardar, é o fato da gente guardar de uma forma organizada. Esse é o detalhe. Então a gente sabe que a gente guardando de uma forma organizada, quando você precisar da roupa, você já vai no local correto pegar aquilo que você precisa. Ainda dentro dessa comparação, num computador nós temos arquivos. A gente pode ter arquivos de foto, arquivos de música, arquivos de um vídeo aí, de uma festa, de alguma coisa que a gente participou. A gente pode ter arquivos de texto, documentos, um currículo, um trabalho escolar, um relatório de uma empresa e assim sucessivamente. Já dentro do guarda-roupas a gente não tem arquivos lá dentro, é óbvio, né? Nós temos peças de roupas. Então a gente tem lá uma bermuda, uma sunga, uma meia, uma camisa, uma calça, um vestido, ou seja lá o que for. Então, no computador nós temos os arquivos e ali dentro do guarda-roupa, ainda na comparação, a gente teria as peças de roupa. Ainda nessa comparação, por último, a gente dentro de um computador nós temos diretórios ou pastas. Hoje é mais comum a gente usar o termo pastas. Então a gente tem a pasta documentos, a gente tem a pasta vídeos, a gente tem a pasta músicas e assim downloads, não é isso? E assim sucessivamente. São pastas ali criadas no sistema, são pastas padrões essas que eu falei, mas nós podemos criar outras pastas também.
para a gente organizar os nossos arquivos ali dentro. Já dentro de um guarda-roupa, nós não temos pastas lá dentro, nós temos gavetas que vão nos ajudar na organização somente das bermudas, somente das calças, somente as blusas e assim sucessivamente, tá bom? Então essa é a comparação aí que a gente poderia fazer. Eu coloquei uma estrutura de diretórios ou pastas aqui para você dar uma olhada junto comigo, para a gente pensar um pouquinho e mais à frente, em outro momento, a gente vai fazer um breve exercício aí a respeito disso. Nessa pasta aqui, nessa estrutura de diretórios, eu criei uma pasta inicial chamada Estados e dentro dela eu fui colocando a sigla dos estados do nosso país, de alguns no caso, né? Somente da região sudeste, tá? Para a gente associar aí com geografia. Então vamos lá. Então a gente tem lá, eu coloquei primeiro a pasta ES, seria do Espírito Santo, essa primeirazinha aqui, tá ok? Um pouco mais abaixo, vou pular ali o que está dentro dela. Eu coloquei lá a pasta MG de Minas Gerais, um pouco mais abaixo RJ de Rio de Janeiro e bem mais abaixo SP, que é de São Paulo. Dentro do ES eu coloquei a subpasta Vitória. Dentro de MG, Minas Gerais, eu coloquei a subpasta Caxambu, que é uma cidadezinha lá de Minas Gerais também. Dentro da pasta RJ, eu coloquei as subpastas Macaé, Niterói, Nova Iguaçu e Porto Real, todos municípios aí, cidades do Rio de Janeiro. E por último, lá em São Paulo, SP, eu coloquei uma subpasta chamada Água de Lindóia. Então, essa foi a estrutura de pastas aí que eu criei. Um pouquinho mais à frente a gente vai, na prática, criar essas subpastas aí para a gente poder exercitar. Aqui no slide seguinte, que a gente também vai trabalhar à frente, eu falei ali da possibilidade de quando a gente vai salvar um arquivo, de quando a gente vai gravar um arquivo. Todas as vezes que nós vamos gravar um arquivo, a gente tem que se atentar a alguns detalhes importantes. A gente sabe que para a gente salvar um arquivo, a gente clica lá em Arquivo, Salvar. Aí a gente vai dar um nome e escolher um local para poder salvar esse arquivo. O que a gente tem que prestar atenção na hora de a gente salvar os arquivos são duas coisas que são muito importantes. A primeira é que todos os arquivos eles precisam ter um nome. Não existe um arquivo sem nome. Não existe um arquivo, qual é o nome desse arquivo? Não, ele não tem nome, é um arquivo aí, mas ele não tem nome. Não, todo arquivo tem um nome. Nem que o nome dele seja sem nome. Você dê um nome para ele. Nem que o nome dele seja farmácia, seja trabalho de história, trabalho de matemática, algum nome ele tem que ter. Todo arquivo que nós fazemos, que nós criamos, ele precisa ter um nome. Esse é o primeiro detalhe, a primeira informação que a gente precisa se atentar. A segunda é que todo arquivo ele precisa ficar dentro de uma pasta, ele precisa ficar dentro de um local. Então você pode salvar em documentos, você pode salvar na área de trabalho, você pode salvar em downloads, em vídeos. Né? Você escolhe o lugar onde você vai salvar, porém você precisa escolher algum lugar. E por último, você vai clicar no botão salvar para confirmar aquilo que você fez. Então, repetindo, todo arquivo ele precisa ter um nome, todo arquivo precisa ser colocado dentro de uma pasta e por último a gente clica no botão salvar. O que muitas pessoas fazem? Dá um nome e clica em salvar. Ele pula, ele omite essa parte aqui de escolher uma pasta. Aí pergunta, onde que está o arquivo que você colocou? Não sei. Não tem não sei. Você tem que saber onde você está colocando o arquivo. Gravei em documentos, na área de trabalho. Aí cada pessoa organiza os seus arquivos aí da forma correta. Tá bom? Então a gente fecha aqui. Nós vimos aí então essa parte de organização de arquivos, vimos ali uma estrutura de pastas de exemplo, né? E vimos ali também essa parte na hora de a gente salvar um arquivo, os itens que nós devemos nos atentar. Então, um pouquinho mais à frente, no próximo encontro, a gente vai colocar em prática isso ali que nós acabamos de fazer.
Tá ok? Então até a próxima aí e a gente se encontra em breve. Valeu, pessoal. Um abraço.